eu sou Andréa Damian, consultora em segurança de alimentos da BR Quality. Eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre não conformidades. Quando a gente fala a palavra não conformidade, já nos remete a uma coisa não muito boa, não é verdade? Então a gente tem que encontrar mecanismos, tem que encontrar formas de tornar isso um pouco mais fácil para que a gente supere essa palavrinha ingrata. Quando a gente fala, na verdade, não conformidade, eu estou dizendo que houve um descumprimento de um requisito, quer seja ele de um procedimento, ou de uma lei, ou de um regulamento, ou de uma norma e assim por diante. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para corrigir esse desvio que foi encontrado. O que eu tenho me deparado em algumas auditorias que eu tenho feito é que muitas vezes o auditor interno ele está tendo um pouquinho de dificuldade de escrever a redação, de fazer a redação mais coerente desse desvio. Então, muitas vezes, o fato de você querer juntar muitas situações que você viu durante a auditoria num único requisito acaba dificultando um pouco mais. Então, às vezes é mais fácil você dividir e colocar isso em mais de uma não conformidade e aí você realmente encontrar qual é o requisito coerente. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo prático. Quando eu olho, por exemplo, um piso quebrado de uma área, uma determinada área, eu não vou colocar isso, por exemplo, como manutenção, né? Eu não vou colocar isso, por exemplo, como falta de limpeza da área. Eu vou colocar isso como estrutura, certo? É um desvio de estrutura. Por exemplo, na ISO TS 22002-1, eu tenho logo lá nos requisitos iniciais, lá no 4.2, falando sobre estrutura. Então, esse seria o melhor local para estar colocando. Então, mais uma vez eu reforço, é importante você conhecer a norma, conhecer a legislação ou os procedimentos os quais você está auditando, para que você possa realmente conseguir enquadrar esse desvio no melhor requisito possível, tá? Então, essa é uma dificuldade que eu tenho encontrado e eu confesso para vocês, é uma dificuldade que no começo da minha carreira como auditora eu também tive. Então, é perfeitamente normal que vocês tenham. A gente só consegue minimizar isso com a prática e também lendo muito a norma, por exemplo. No meu caso, enquanto auditora de EFSC 22000, eu tenho que ler muito a ISO 22000 e também a ISO TS, que faz parte desse esquema de certificação, a EFSC 22000. Então, o que eu tenho visto? Que quando você faz o enquadramento de um desvio no requisito que não está correto, no requisito que não seria o ideal para aquele desvio, você não consegue determinar um bom estudo da causa raiz. O estudo da causa raiz é o levantamento que você vai fazer para você entender por que houve aquele desvio, certo? Consequentemente, um estudo da causa raiz não feito corretamente faz com que você determine correções que também não são as mais coerentes possíveis com aquele desvio. Consequentemente, as ações corretivas também. Então, recapitulando, o desvio, ele vai ser a não conformidade, né? O não cumprimento de um requisito. O estudo da causa raiz é o levantamento que você faz para saber exatamente aonde que está a sua falha, aonde você errou que ocasionou esse desvio. A correção é algo imediato que você faz para retomar a normalidade daquele desvio. E a ação corretiva são ações a curto, médio e longo prazo que você vai determinar para que você não tenha reincidências referente àquele desvio. Bom, então a redação de uma não conformidade, como eu falei, ela é extremamente importante para que você possa fazer um estudo coerente, determinando correções coerentes, juntamente com ações corretivas. Então, você pode fazer a redação dessa não conformidade, primeiro contextualizando a pessoa que
que vai receber a não conformidade, você pode contextualizar ela da área, enfim, do que se trata o desvio. Vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, um piso quebrado em frente ao pasteurizador ou na área de pasteurização. Então, o que você vai dizer? Você vai dizer que foi evidenciado o piso quebrado em frente ao pasteurizador, certo? Em desacordo com o requisito 4.2 da ISO TS 22002-1. Bom, você também pode dizer o seguinte: no requisito, uma outra forma de escrever uma redação de não conformidade. No requisito 4.2 da ISO TS, diz que os pisos, a estrutura deve estar íntegra, etc. e tal. Entretanto, foi evidenciado que o piso na frente, na área do pasteurizador, na frente do pasteurizador, onde quer que seja, não está de acordo com o que o requisito prevê. Com isso, você vai conseguir determinar exatamente, fazer o levantamento exato por que você teve esse desvio. Então, a falta de manutenção predial, ou então equipamentos pesados, ou então o piso não foi projetado para aguentar um peso maior, uma grande circulação, ou seja, você tem que levantar realmente o que houve de problema na sua empresa para ter esse desvio. Uma vez feito isso, qual é a ação, qual é a correção? A correção imediata é você consertar esse piso, certo? Bom, e as ações corretivas? As ações corretivas é você incluir no cronograma de inspeção, você lembrar que você também tem que inspecionar esse piso, você aumentar nas suas manutenções prediais, você colocar frequência maior para manutenção do piso e assim por diante, certo? Então, consequentemente, você fazendo uma boa redação de uma não conformidade, você consegue também determinar um bom estudo da causa raiz, consequentemente correções e ações corretivas. Eu espero ter ajudado você. Uma dica que eu posso te dar: leia muito a norma, leia as legislações, porque assim você terá mais facilidade para fazer uma boa redação de um desvio e também, enquanto respondendo não conformidade, você também irá conseguir com mais facilidade responder essas não conformidades e chegar a uma boa causa raiz, a causa raiz mais coerente, consequentemente a correções e ações corretivas. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!